Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Diz a Palavra de Deus em Provérbios 15, 3: os olhos do Senhor estão em todo, menos agradáveis para ti. Obedecer a Deus requererá de nós abrirmos a mão de tantas e tantas coisas que aos nossos olhos parecem que estão corretas. Lembremos-nos do que aconteceu a Abraão. Quando levou Isaac, que era o filho da promessa, para sacrificá-lo no altar diante de Deus. Abraão foi considerado o pai da fé. Simplesmente por ele via as coisas na perspectiva de Deus. Jamais a uma mente humana normal dos que estamos aqui conseguiríamos perceber uma situação destas. Depois de tantos anos, Deus dá-lhe o filho da promessa e deixa-o crescer aos seus olhos. E quando já está um mancebo curioso, um jovem que o pai se prezava de vê-lo e tinha orgulho nele, porque era a sua descendência, era a sua promessa, era aquilo que Deus lhe tinha prometido. Deus diz-lhe: dá-me, sacrifica-me. Raciocinemos. Se ele tivesse uma visão limitada, periférica, ele teria percebido aquele pedido de Deus? Ele teria sacrificado ou teria posto aquele jovem mancebo sobre aquele burro e ter levado até ao sítio onde Deus lhe tinha preparado o altar para o sacrificar? Jamais. E temos que aprender com o que vem na Palavra de Deus. Que há que aprender a ter uma visão como a visão de Deus para as nossas vidas. Sabendo que o projeto de Deus para cada um de nós não é no imediato. Dizia ao irmão que são 20 e poucos anos e que ainda não aprendeu nada e que ainda lhe falta muito, mas que o importante é que persevera, está cá. E que as coisas boas e que as coisas más e que as coisas mais agradáveis e mais simpáticas e que aquelas menos agradáveis e menos simpáticas que Deus permita à sua vida, ele continua a confiar. Amém? Vejamos cada acontecimento sob a perspectiva de Deus. Nós, cristãos, temos o privilégio de ver os acontecimentos sob a perspectiva de Deus e da sua palavra. Podemos confiar que, embora não entendamos de imediato a forma de agir de Deus nas nossas vidas, os propósitos de Deus irão superar as nossas expectativas. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os seus são sempre mais altos e mais nobres do que os nossos. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal. E o que é que diz a seguir? O que é que diz ali? Para vos dar um fim que esperais, na minha tradução, ou que desejais. Um fim. A visão de Deus é panorâmica. É mais para lá do nosso racionamento. Mais para lá do nosso entendimento. Mais para lá daquilo, como dizem os nossos irmãos brasileiros,
que nós enxergamos, que nós entendemos. Muito para lá disso. Diz Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Hoje todos nós podemos perceber que Deus sempre percebeu tudo de uma forma muito mais ampla do que aquela que nós podemos imaginar, do que aquela que nós podemos pensar, do que aquela que nós podemos ver no imediato. Conseguimos perceber que certos acontecimentos passados foram fundamentais para que os seus acontecimentos se cumprissem na nossa vida. Para nos usar, para nos moldar, para nos fortalecer e, claro, para nos aproximar cada vez mais dele. Amém? Entendamos que a nossa vida, e eu agora vou enfatizar algo que me chamou muita atenção, um programa que vi há pouco tempo na televisão. É quase como um tapete de arraiolos. Sabes porquê? Porque tu, num princípio, quando olhamos para o começo de um tapete de arraiolos, que muitas das vezes leva a ser bordado meses, dependendo da sua dimensão, e é uma das nossas grandes maravilhas da nossa terra, do nosso país, e reconhecido mundialmente. Quando nós olhamos para o princípio daquele tapete, daquele bordado, simplesmente vês um troço de pano cru, não sei quantas mulheres à volta do mesmo tapete, porque cada uma começa de um lado, curioso, um montão de rolos de fio e um montão de agulhas. E não percebes nada daquilo que vai acontecer. Mas Deus vê as nossas vidas não dessa forma. Quando nós vemos começar a construir um tapete, um pano, fios e agulhas e pessoas. Não. Vê já a peça finalizada, que muitas das vezes tem um valor incalculável. Um valor que muitas pessoas não conseguem explicar o esforço, a dedicação que aquelas pessoas tiveram a fazer aquele bordado e que mais tarde tem um preço elevadíssimo. E assim é Deus com as nossas vidas. Deus vê as coisas já finalizadas. O porquê dele ter-te trazido a esta casa é porque já vê em ti um processo finalizado. Muitos buscam respostas para os problemas em fontes que não são no próprio Deus e na sua palavra. Assim escrevem a sua própria história e traçam os seus próprios caminhos, bordam os seus próprios tapetes. E no final da caminhada algo é certo: fracasso, frustração, decepção, derrota. A palavra de Deus diz em Provérbios 14, 12: há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Porquê? Porque a nossa visão periférica, a nossa visão limitada, leva-nos a muitas das vezes a trilhar caminhos que aparentemente para nós são os mais corretos, são os mais apropriados, são aqueles que mais me agradam, são aqueles que mais enchem o meu ego, são aqueles que mais me preenchem, são aqueles que eu mais me identifico. Mas afinal, estamos um bocado enganados na rota. És tu ou é Deus em ti? Devemos confiar e descansar nos planos de Deus.
e confiar na visão panorâmica que Ele tem a respeito de um futuro que é certo para cada um de nós e deixar que Ele nos conduza na certeza de cada acontecimento se converta para o nosso próprio bem. Porque diz em Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Nenhum acontecimento bom ou mau da nossa vida é desperdiçado no plano de Deus. Tudo faz parte desse tapete, desse bordado. Mesmo que não consigamos perceber, Deus molda-nos por meio das várias circunstâncias. O nosso amor por Deus necessita de passar pela prova do tempo e das circunstâncias. Nestes momentos, Ele começa a trabalhar. Um trabalho árduo, que tem que ser de purificação nas nossas vidas, onde Ele vai sondar os nossos corações e lapidá-los, aumentando assim o nosso valor, exatamente como é feito com os diamantes. A palavra de Deus diz em Ezequiel 3:9, fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não temas, nem te assombres com os teus rostos, porque são casa rebelde. Pela nossa visão limitada, muitas pessoas reclamam que Deus os priva das coisas boas da vida. Quantas e quantas vezes nos queixamos? Porque estamos ansiosos, porque a ansiedade apodera-se da nossa vida, porque não queremos esperar o tempo de Deus, porque não entendemos o tempo de Deus, porque não vemos as coisas como Deus vê. E então, num imediato, eu discordo. Ele não nos priva de forma alguma. Ele cuida de nós. Porque o projeto é amoroso. Trabalhar com uma vida, restaurar uma vida, é algo que tem que ser mesmo só de mestre. E o mestre dos mestres, Deus, tem um projeto e um processo muito minucioso, como aquelas bordadoras, quando estão ali, ponto por ponto, meses a fio, a bordar. Algo que depois no fim, tu dizes, que espetáculo, que maravilha, com preços elevadíssimos. Por isso devemos confiar e descansar, pois os planos de Deus são bons e a seu tempo são perfeitos. Diz em Salmos 146:3, não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. E em Daniel 12:13 diz, tu, porém, vai até ao fim. Tu, porém, vai até ao fim. Porque descansarás. E te levantarás na tua herança. No fim dos dias. O projeto e o trajeto é longo. Isto não é prova de 100 metros. Paulo dizia, corri a corrida, cheguei ao final. Mas aquele trajeto foi extremamente longo. Podemos estar certos de que Deus não nos priva do que pedimos. Ele retém o que sabe que pode ser prejudicial para nós naquele momento. Confiemos no controle de Deus, irmãos. Sobre todas as situações. Ele tem uma visão panorâmica sobre cada vida. Eu entendo o teu coração. Eu entendo o meu coração.
Mas temos que permitir que o projeto de Deus se concretize nas nossas vidas. Não vieste aqui em vão. Deus trouxe-te aqui porque tem um projeto para a tua vida. Um projeto a longo prazo. Não é a médio nem a curto prazo, é a longo prazo. Podeis subir se quiserem. Já estamos a finalizar. Confiemos na visão panorâmica de Deus sobre as nossas vidas. E se, no entanto, vemos apenas confusões de linhas entrelaçadas, é sinal que Deus está a trabalhar nas nossas vidas. Amém? Confia no Senhor e a tua vida prosperará. Amém?